Essa foi a primeira bolha da história do mercado financeiro. Foi a bolha original, digamos assim. A gente precisa voltar 400 anos atrás. Mais especificamente em 1636, na Holanda. Naquela época, a Holanda era a potência econômica da Europa. Amsterdã era o centro financeiro do mundo. Os holandeses tinham acabado de inventar a bolsa de valores e estavam dominando o comércio global. E foi exatamente nesse ambiente de prosperidade e inovação que surgiu uma febre por flores. Flores, tulipas, para ser mais exato, e essas flores tinham sido trazidas da Turquia algumas décadas antes e se tornaram um símbolo de status entre a elite holandesa. Hoje em dia, se você quer parecer rico para os outros, você compra um carrão, uma casa grande e moderna, mas na época, se você queria parecer rico, você precisaria ter tulipas no seu jardim. Mas algumas tulipas eram especiais. Elas tinham padrões únicos, cores raras, listras que pareciam obras de arte, e quanto mais rara a tulipa, mais valiosa ela se tornava. E foi aí que a loucura começou. As pessoas compravam e vendiam bulbos de tulipas que ainda nem tinham sido plantadas. Você comprava um contrato hoje, prometendo que no próximo inverno você receberia um bulbo de tulipa, e esse contrato podia mudar de mãos 5, 10, 15 vezes antes da tulipa sequer existir. E os preços? Eles ficaram completamente insanos. O único bulbo de tulipa, Semper Augustus, que é a mais rara e desejada de todas, chegou a valer 5.000 florins. Pra você ter noção, isso era equivalente ao preço de uma mansão completa em Amsterdã. Gente comum começou a vender casa, terra, joia, tudo que tinha para comprar flores. Porque todo mundo sabia de alguém que tinha comprado uma tulipa por 100 florins e vendido por 500 uma semana depois. Os marinheiros eles estavam largando os navios, os carpinteiros estavam abandonando as ferramentas, todo mundo queria entrar nos negócios das tulipas. Até que no dia 3 de fevereiro de 1637, um leilão na cidade de Haarlem, algo estranho aconteceu. Simplesmente ninguém apareceu para comprar. Os leiloeiros ficaram desesperados, os vendedores começaram a baixar os preços de 2.000 florins para 1.500, de 1.500 para 1.000, de 1.000 para 500, e mesmo assim ninguém comprava. A notícia se espalhou pela Holanda em questão de dias e o pânico se alastrou por todo o país. Todo mundo correndo para vender antes que fosse tarde demais. Mas o número de vendedores era infinitamente maior que o número de compradores. Os preços despencaram 90% numa semana. E aquela tulipa, a Semper Augustus, que valia 5.000 florins, passou a valer 50. Isso supondo que você encontrasse alguém disposto a comprar, o que era raro. E em fevereiro daquele ano, quando a bolha estourou, foi a mesma época que as flores começaram a brotar. Até aquele momento, os bulbos estavam enterrados. Ninguém via nada. Você estava negociando uma promessa, um contrato, um papel. Mas no final de janeiro, início de fevereiro, os brotos começaram a aparecer na terra. E de repente, todo mundo percebeu que eles estavam negociando flores. E milhares de pessoas perderam tudo. Contratos foram cancelados por uma fração do valor. Pessoas que tinham vendido as casas para comprar tulipas ficaram na rua. E a parte mais irônica de tudo isso é que as tulipas continuaram existindo. As flores eram lindas, elas realmente embelezavam os jardins. Então o problema nunca foi a tulipa, o problema foi o preço que as pessoas estavam dispostas a pagar pelas tulipas. E aquele preço estava totalmente desconectado da realidade. E eu acho que o ser humano não aprendeu nenhuma lição com essa bolha.